Você está com a Bíblia aberta aí no capítulo 12 de Êxodo, versículo 11. Antes de eu entrar nesse texto, queridos, eu quero falar um pouquinho do que aconteceu para chegar nesse momento ali da Páscoa. Amém? Você está comigo? Sabe, irmãos, nós sabemos pela palavra de Deus que Deus ele escolheu um povo para ser um povo seu, um povo que ia andar com ele. Sabe, através de Abraão, quando Deus chama Abraão, diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, né? Vai para uma terra que eu te mostrarei, eu serei contigo, ser tu uma bênção. Amém? Você conhece a história. E aí, a partir dali, irmãos, a partir de um homem de fé, uma atitude de fé, a palavra de Deus diz que Deus começa agora a realinhar a sua aliança agora com o povo. E esse povo, irmãos, os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, né, e por aí vai, né? Nós sabemos de tudo isso. Mas, sabe, irmãos, antes disso ainda, Deus estava sempre fazendo alianças com o povo, sempre fazendo alianças com o povo. Mas em Abraão, Deus fez uma aliança interessante. E a Bíblia diz, queridos, que o povo de Deus, o povo hebreu, eles foram certa vez motivados por uma fome até o Egito, e eles ficaram no Egito, irmãos, escravos por cerca de 400 anos, escravizados lá por Faraó, e Faraó não liberava mais eles estavam ali cativos em um outro reinado, em um outro reino, né, de Faraó, e eles estavam escravos naquele lugar, estavam sofrendo, irmãos, estavam obrigados a trabalhar em prol daquele reino, daquele Faraó, daquele rei ali. Mas sabe, irmãos, esse povo tinha uma promessa. Repita assim comigo: tinha uma promessa. Uma promessa. Sabe, irmãos, ainda que eles estavam em um lugar terrível, sendo escravizados, sofrendo, irmãos, como escravos naquele lugar, esse povo tinha uma promessa. E sabe, irmãos, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Ele não muda. Não importa a circunstância, queridos, ele não muda, ele não se esquece. Deus não sofre de amnésia. Amém? Deus, ele não se esquece, irmão. Se ele falou uma palavra em tua direção, ele não se esqueceu, ainda que você se esqueça. Não importa a situação. E esse povo estava lá numa situação terrível, mas a Bíblia diz que havia uma promessa para eles. E sabe, irmãos, chegou um momento que Deus fala para Moisés: Moisés, você vai lá, porque chegou a hora de eu libertar o meu povo. Repita comigo: libertar. Libertar. E sabe, irmãos, aquele povo estava lá. Eu não sei, irmãos, em qual situação muitas vezes você já se encontrou na sua vida. Eu não sei de onde Deus tirou você, mas eu sei que você conhece o império de trevas, você conhece o Egito. Amém? Você conhece o lugar de onde Deus tirou você. E sabe, irmão, se existe uma promessa, Deus é poderoso para cumprir. Eu não sei de onde Deus tirou você e nem em que situação você se encontra agora. Mas o que Deus falou ao teu respeito, Ele é fiel para cumprir. Amém. Ele vai cumprir. Amém? E você conhece a história, a maneira com que Deus usa então Moisés e o seu irmão Arão também ao lado dele para promover então a comunicação junto a Faraó para a libertação do povo. Sabe, queridos, eu quero dizer para você que todas aquelas coisas aconteceram porque Abraão resolveu endurecer o seu coração. Ele resolveu não ceder, não libertar o povo, não liberar. E eu quero dizer uma coisa para você: o diabo só vai perder se ele ficar tentando segurar as pessoas de se encontrarem com o libertador. Amém. Só perde. Amém. E eu vou dizer para você o seguinte, queridos, que aí eles foram lá, e você conhece a história, que muitos sinais, prodígios aconteceram, coisas extraordinárias, e foi acontecendo uma após a outra, porque independente das coisas que iam acontecendo, Faraó não estava ainda querendo libertar o povo. Aí você sabe que, perdão, irmãos, você sabe que num determinado momento, né, na última
praga, né? No último juízo ali de Deus com relação a Faraó, para ele então entender que ele precisava libertar o povo de Deus. Depois do acontecido, a morte dos primogênitos, Faraó resolve libertar. Mas antes disso, como Deus já sabia, né? Não, eu sou Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Se Deus é a teu favor, irmãos, não tem quem vai ser contra. Pode até ter quem vai ser contra, mas não vai poder prevalecer. Amém. Você e Deus é a maioria. Amém. Amém? Então, o que acontece? Deus já sabia e Deus começa a instruir o povo. Agora sim, eu quero que você vá em Êxodo capítulo 12, versículo 5. Diz assim, o cordeiro... Eu vou ler desde o versículo 1, amém, queridos? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses e o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tornará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. E aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito. Olha só, irmãos. O cordeiro será sem defeito. Irmãos, Deus não quer o resto. Deus ele não se agrada de resto. Deus não se agrada de coisas estragadas, de coisas que são coisas que não servem para você. Se não serve para você, muito menos para Deus. Perceba que ele dá detalhes. Ele fala assim: não quero qualquer cordeiro, não. Não quero que você vá lá pegar o pior cordeiro que você tem lá, aquele que não reproduz mais, aquele que já está velho, sem dente na boca. Fala do cordeiro, amém? No sentido assim, já não tem mais nada, está manco, já está aleijado, está com a perna, não faz mais nada, não reproduz, não serve mais nem para uma boa carne, não para nada. Não, ele diz assim, você vai pegar o seu melhor. Repita assim comigo: o seu melhor. E aí ele diz: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Olha só, podereis tornar um cordeiro ou um cabrito. Você percebe o detalhe como Deus faz? Deus já estava preparando a festa antes da libertação acontecer. Deus já estava preparando os apetrechos, as coisas da festa, irmãos, antes da libertação. Você vai fazer isso, você vai fazer a festa antes do milagre acontecer. Aleluia. Se você é daqueles que pegam o seu melhor, entendem que o nosso Deus, ele é merecedor do nosso melhor, você pode ter certeza que a sua festa vai acontecer antes do milagre acontecer. Aleluia. Aleluia. Amém? E aí ele começou a dar instruções com relação a essa festa, essa comemoração. Irmãos, eles não tinham sido libertos ainda, mas a festa já estava acontecendo antes. Prepare lá um bezerro, um cordeiro. Amém? Prepare lá o cordeiro. O melhor, sem mancha, sem defeito nenhum. Aquilo que você tem de melhor, prepare lá e ofereça. Amém? Aleluia. Interessante também que ele diz assim: olha, se o seu vizinho, né? Se o seu for muito, e você tem um vizinho mais próximo, traga ele para participar da sua festa. Aleluia. Traga ele para participar da sua festa, traga ele para participar daquilo que Deus deu para você, traga ele, o seu vizinho, para participar daquilo que Deus vai fazer também, não muito depois desses dias em sua vida. Amém. Aleluia. Amém? Mas olha que interessante, irmãos, o versículo 11, para nós avançarmos nessa parte aqui, diz assim: desta maneira o comereis, os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Aleluia. Aleluia. Lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Sabe o que isso quer dizer? Quando nós temos uma promessa, quando nós temos uma palavra da parte de Deus, nós devemos estar preparados para que aquilo aconteça logo. Deus tem enviado, tem dado palavra para pessoas, para os seus filhos, tem prometido coisas, mas sabe, os filhos estão assim,
De qualquer jeito. Como quem diz assim, olha, eu não sei quando vai acontecer, pode ser que daqui uns 5, 10, 15, 20 anos, talvez 30. Eu sei que Deus é poderoso para fazer, vai acontecer, mas não sei quando. Sabe, se tem uma palavra de Deus para a sua vida, fique preparado para ela. Fique preparado para o cumprimento dela. Amém? Aí diz, desta maneira, versículo 11, capítulo 12 de Êxodo, desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Oh, aleluia. Amém? Sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. É muito interessante isso, porque Deus tem pressa. Eu ouvi pouco amém. Deus tem mais pressa em abençoar você, talvez, do que você está tendo pressa em receber a bênção dele. Agora eu vou perguntar, eu vou falar de novo. Deus tem pressa. Amém. Glória a Deus pela pressa de Deus. Amém, queridos? Eu aprendi uma frase muito boa, até citei essa semana, de Reinhard Bonk, que é aquele evangelista de cruzadas, né? Ele é um alemão, um evangelista alemão, e ele faz muitas cruzadas, principalmente na África, e ele diz assim, olha, nós temos eternidades para serem mudadas, mas nós não temos a eternidade para mudá-las. O que ele quer dizer com isso? Ele diz assim, olha, Deus tem pressa. O tempo que Deus nos deu é agora. O tempo que Ele deu para você fazer o que você tem que fazer é agora. O tempo que você tem para fazer aquilo que Deus prometeu é agora, não é amanhã. Não é depois. O tempo que você tem é hoje. O tempo que você tem é agora. E aí, irmãos, olha só que interessante. Esta é a Páscoa do Senhor. Aleluia, lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Quando Deus promete algo para você, fique firme naquilo que Ele prometeu para você. Cumpra aquilo que Ele falou para você. Faça festa. Aleluia. Dance antes da música. Isso é fé. E sabe, irmãos, é muito interessante essa Páscoa do Senhor. O que aconteceu? Então, vou parafrasear agora e diminuir aqui, resumir esse contexto para nós avançarmos aqui na mensagem dessa noite. Olha só, irmãos. E eles pegam então esse cordeiro, eles preparam esse cordeiro segundo as instruções do Senhor, eles se alimentam desse cordeiro, mas sabe, irmãos, tem um detalhe. Existe uma instrução da parte do Senhor para pegar o sangue desse cordeiro e passar na verga da porta, passar na porta da casa dos filhos de Israel. Banhar a casa dos filhos do sangue do cordeiro, para que quando o anjo da morte passasse, o anjo aquele que vinha cumprir aquela praga da morte dos primogênitos, quando fosse chegar para aquela casa, ele passasse por ela, mas não entrasse nela. Você está comigo? Existia um juízo, irmãos, mas os filhos de Deus, os filhos de Israel, os hebreus, aqueles que tinham o sangue do cordeiro na verga da porta, aqueles que tinham o sangue, aqueles que foram banhados pelo sangue, ele passou por sobre, mas não entrou. Não houve morte naquela casa. Aqueles que estavam comemorando essa festa, aqueles que estavam crendo na libertação, na palavra de Deus, na promessa de Deus, não sofreriam a morte. Quantos foram banhados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Eu gosto muito quando João fala, João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, irmãos, nós fomos banhados pelo sangue. Sangue é vida, é necessário, irmãos, era necessário um inocente morrer para que nós viéssemos ter as nossas dívidas saldadas, e Jesus Cristo vem e se entrega como um sacrifício, e o sangue dele é escorrido naquela cruz, aleluia, foi passado na cruz, naquele madeiro. Sabe, naquela época já, irmãos, quando estava acontecendo a libertação do povo hebreu do Egito, e Deus, ele fala do cordeiro sem mancha, um cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito. Ele diz, façam esse cordeiro, façam a festa antes, e o sangue desse cordeiro será passado na sua casa, na sua porta, e o sangue desse cordeiro vai livrar você da morte.
O sangue desse cordeiro vai dar libertação para você. O sangue desse cordeiro vai trazer vida abundante para você. O sangue desse cordeiro vai fazer você ir para uma terra que manda leite e mel. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O sangue do cordeiro. Sabe, irmãos? E aí depois, muitos anos depois, nós vimos Jesus chegando. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um homem que não tinha pecado, que não pecou, que não tinha falha, não tinha nada. Ele não fez, irmãos. Ele não pecou para morrer, ele não fez nada que ele pudesse merecer a morte, mas ele estava tomando o nosso lugar. Um inocente morrendo pelo culpado. E aí ele se entrega, irmãos, e o sangue dele nos livra da morte. Aleluia, aleluia. A palavra Páscoa, irmãos, vem do hebraico Pessah, que significa passar sobre adiante. Significa libertação. Aleluia. E interessante que é um cordeiro e não um coelho. Sabe, irmãos, o significado ele é muito profundo, irmãos, é muito sério para nós estarmos analisando. Irmãos, vamos trazer equilíbrio, amém? Não tem problema você comer chocolate nessa época, né? O bom seria que você comesse mais vezes durante o ano, para não chegar nessa época e querer comer o mercado inteiro de chocolate, né? Mas não tem problema também, não há pecado nisso, não há problema nisso, amém? O problema muitas vezes existe, irmãos, quando o coelho rouba a cena do cordeiro. O problema está quando o coelho, o ovo dele, o chocolate rouba a cena do sacrifício, rouba a importância do sangue que foi derramado naquela cruz. E sabe, talvez você fale assim, não, mas eu entendo perfeitamente, pastor, eu sei que Jesus, né, que Páscoa é Jesus. E os seus filhos? Será que eles não vão estar confundindo? Será que eles vão estar no mesmo nível? Ou será que o chocolate vai atraí-los mais do que o cordeiro? É natural, claro que vai, irmãos. Criança é criança. Se nós gostamos de chocolate, imagina a criança. Mas sabe, irmãos, nós estamos sendo chamados para um tempo de ensino. Amém. Isso mesmo. Amém. Ensinar os nossos filhos, irmãos, o verdadeiro significado da Páscoa. É muito sério o negócio. Amém? Meu Deus. Não vou falar nem de outras datas, mas você comece a analisar, irmãos. Vamos analisar, queridos, as datas mais importantes que você possa imaginar. Elas estão sendo substituídas. E de tempos em tempos, quanto mais o tempo passa, aquilo que é o verdadeiro significado está ficando de lado. E aquilo que não é o verdadeiro significado está tomando lugar. Você está comigo? Pastor, mas né, o coelhinho é tão bonitinho, não faz mal para ninguém. Claro que é. Mas nunca vi ele botar ovo e muito menos de chocolate. Será que se alguém perguntar para o seu filho, fala assim, o que você lembra quando está chegando a Páscoa? O que você lembra? Será que ele vai falar, Jesus? Ou será que ele vai falar, opa, vou ganhar uma cesta de ovos de Páscoa, chocolate, coelhinho e tal. Ainda que ele possa comer chocolate, amém? Você entende que nós não somos extremistas? Mas é necessário que você receba o ensinamento, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então é um significado muito importante, irmãos. Libertação. Repita assim, Páscoa é libertação. Sabe, queridos, Jesus, ele como Filho, o Deus, irmãos, a Bíblia diz que ele se despiu de toda a sua glória, ele se tornou carne, irmãos, o Verbo encarnou, ele tomou essa humanidade, irmãos, para sofrer, irmãos, para morrer a nossa morte, amém? E é um preço muito caro para ele ser substituído. Sabe, queridos, Deus tem grandes coisas para você. Deus tirou você do império de trevas. Deus tirou você da tirania de Faraó.
Quando Deus tirou você da tirania de um imperador das trevas, que você era escravo do pecado, você era obrigado a pecar e você pecava até dormindo. Não sei se não se identifica ninguém comigo ou só eu aqui. É verdade, irmãos. E aí Deus vem na nossa vida e nos lava, irmãos, nos transforma, nos liberta através de Jesus. Nos tira com mão forte daquele lugar e fala assim, não, eu vou tirar você daqui, eu vou encaminhar você, e eu vou estar com você, acompanha, vocês vão passar pelo deserto, para chegar na terra prometida. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos nesse mundo, não é verdade? E Jesus certa vez falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, estejam animados, porque eu venci. Eu não venci como Deus, eu estava aqui como homem, e eu venci, para vos dar o exemplo. E se eu fiz, irmãos, se Jesus conseguiu, você pode conseguir também, eu também posso. Nós podemos. Amém? Sabe, queridos, a terra prometida está logo aí. Estamos atravessando, mas mesmo no deserto, irmãos, mesmo no deserto, havia provisão, havia cura. Irmãos, a Bíblia diz que não havia doente. As vestes não envelheciam. Amém? Havia, queridos, uma coluna de nuvem, irmãos, durante o dia para protegê-los do sol escaldante. Havia uma coluna de fogo para iluminar o caminho e também para aquecê-los durante a noite. Amém? Mas era uma grande multidão e agora, vamos fazer o quê? Só tem areia aqui? Deus, o que nós vamos comer? Não tem problema, vou mandar o maná do céu para vocês. E sabe, queridos, interessante que o maná ele não vinha para ser estocado, havia uma orientação. Não, o maná você vai colher única e exclusivamente a porção por dia. Amém? O pão de cada dia nos dá hoje. Amém? E aí o que acontece? Deus envia, Deus manda, Deus alimenta, sustenta, irmãos. O verdadeiro alimento vem do alto. O verdadeiro alimento vem do alto. Existe provisão para você, queridos. Ainda que os teus olhos não estejam enxergando nada. Eu imagino se às vezes no deserto, talvez alguma olhasse e visse uma miragem, né? Olhasse assim, um pé carregado de maçã. Mas não era uma miragem. Mas sabe, queridos, sabe o que acontecia? Não se preocupa não. Eu vou fazer algo muito maior para você. Amém? Você está até esperando um sustento, uma provisão aqui da terra. Mas eu vou fazer algo muito maior. Eu vou trazer sustento do céu para você. Aleluia. Uma porção para cada dia. Aí tinha o maná e depois as codornizes. Você sabe, você conhece a história. E a Bíblia diz que assim Deus foi com o povo até a terra prometida. E quando eles chegam, irmãos, na terra prometida, é muitos milagres, né? Em que o Rio Jordão, eles passam pelo Rio Jordão, atravessam. E a Bíblia diz, irmãos, que quando eles chegaram naquele lugar, aí o negócio, a abundância era de tamanho. Sabe, Deus tem grandes coisas para você. Deus já tirou você do Egito. Deus tirou você do império de trevas. Deus resgatou você. Aleluia. Amém. É bom que você não fique olhando para trás para não virar estátua de sal. Não estava nem no contexto, irmãos. Eu falei isso agora pelo Espírito. Aquele que está indo em direção à terra prometida e fica olhando para trás, para Sodoma, para Gomorra, cuidado, pode virar estátua de sal. Não literalmente, você entende, né? Pode perder a bênção, pode parar no caminho. Pode ter a sua vida. Ah, mas é Deus? Não. As próprias escolhas. Deus tem uma terra prometida para você. Oh, aleluia, aleluia. Amém? Deus é bom, queridos. Deus é bom. O sangue do Cordeiro. Diga assim, o sangue do Cordeiro me livrou de um império de trevas. Quero que você abra em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Você ama a palavra de Deus? Amém.
palavra de Deus é espírito e vida, queridos. A palavra de Deus transforma, liberta. Eu falei capítulo 5, verso 7. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz: lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa. Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa. Eu não sei quais são as coisas, velhas que talvez ainda estejam dentro dos teus despojos, mas se tiver, lance fora. Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, pois também Cristo a nossa Páscoa. Amém? O Cordeiro, queridos, o Cordeiro da libertação, o Cordeiro do livramento, o Cordeiro que nos livrou da morte. O Cordeiro Pascal foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade ou da malícia, e sim com os asmos da sinceridade da verdade. Essa palavra, irmãos, sinceridade, é eilicrineia no grego. E sabe qual que é a expressão, sabe qual que é o ensino que ela traz? Por exemplo, naquela época eles faziam muitos artigos de barro, vasos, lamparinas, a iluminação na época era lamparina, copos, jarras, muitos utensílios, os utensílios eram de barro. E o que acontecia, irmãos? Muitas vezes esses utensílios, no lidar, poderiam quebrar, não é verdade? E aí ia lá o oleiro ou aquele profissional que trabalhava com o barro, pegava uma massa lá, remendava o barro e colocava novamente para vender ou para servir. E o que acontece, irmãos? Esse trabalho que ele fez, assim, ao olho nu e sem uma observação mais apurada, não dá de se perceber a diferença. Mas aqueles que conheciam e que sabiam, eles iam passar aquele vaso, aquele utensílio pelo crivo da sinceridade. Repita assim comigo: da sinceridade. Palavra sinceridade, sincera, amém? O que quer dizer isso? Se pegasse, agora aqueles que conheciam pegavam aquele utensílio, vamos supor aquele jarro, e eles pegavam e levantavam ele e colocavam diante do sol, para olhar ele através do sol. E a luz do sol revelava se aquele vaso, se aquele utensílio tinha alguma rachadura, se ele tinha algum defeito, se ele passou por algum processo dessa forma. Então ele passava pelo crivo da sinceridade. Vamos ver se ele é sincero mesmo. Amém? Eles usavam os produtos ali para fazer esse conserto. Vamos ver se ele é sincero. Vamos passar ele, vamos olhar aqui através da luz para ver se ele é um vaso novo. Amém? Então assim, com os asmos da sinceridade e da verdade. Nós somos da verdade. Repita assim comigo: eu sou da verdade. A mentira não faz parte da minha vida. Eita, aleluia. Glória a Deus. Então você viu que no versículo 7 e no versículo 8 a Bíblia diz que Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 24, verso 1 ao 5. Lucas capítulo 24, versículo do 1 ao 5. Aleluia.
Está sendo abençoado aí? Lucas 24, verso 1, primeiro, né? Diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Aqui Jesus havia morrido, tinha sido sepultado. E no primeiro dia da semana elas foram no túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Verso 2: e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor. Diga assim: não acharam. Aleluia. O corpo do Senhor. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Versículo 5: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai dentre os mortos ao que vive? Por que buscais dentre os mortos ao que vive? Amém? Sabe, queridos, a Páscoa é a morte do Cordeiro para a vida dos filhos. Repita assim comigo: dos filhos. Jesus morreu. Pode repetir: Jesus morreu para me dar vida. Oh, aleluia. O pastor fica pedindo para repetir. Se você ficar repetindo e falando isso o tempo todo, talvez não tenha necessidade do pastor repetir. Pedir para você repetir. Mas a Bíblia diz que é segurança para nós ouvirdes as mesmas verdades, para que jamais nos desviemos delas. O espírito da fé é a confissão. Eu nunca vou me cansar de confessar a palavra. É palavra? Eu vou confessar. É de Deus? Eu vou falar. Aleluia. Amém? Então aconteceu que essas mulheres foram ali no túmulo. Sabe, irmãos? E Jesus não estava mais lá. A pedra estava removida. E aí os anjos, né? Eles falam para eles, elas, imagina, né, irmãos? Imagina, se fosse você, irmãos. Vamos pensar hoje. Vamos tirar Jesus de cena para facilitar a ilustração, né? Morreu alguém, um amigo seu. Não, alguém da família, sei lá, algum amigo. Daí você foi lá no túmulo, lá, daqui a pouco você chega lá, está tudo aberto lá. E chega lá e não está mais lá. E chega 2 varões, olha que vai ser resplandecente para você. Por que procurar isso? Quem está procurando isso? Qual seria a tua reação? Aí por isso que ele diz assim: elas possuídas de temor, imagina, né? Podiam estar ali, né? Que negócio é esse? Era novo, né? Era algo que elas não tinham vivenciado ainda. Mas aí quando aqueles homens falaram assim, olha, eles falaram para elas: por que buscai dentre os mortos aquele que vive? Jesus falou que ele viria. Jesus falou que ele iria ressuscitar. Ele falou que ele seria o primeiro de muitos. Amém. Amém? E sabe, queridos, o túmulo de Jesus ficou vazio para que eu e você nos encontrássemos com Ele por toda a eternidade. Amém. Oh, aleluia. Isso alegra você? Isso te anima, irmãos? Se isso não tirar um sorriso do seu rosto, irmãos, então eu não sei. Eu, sinceramente, irmãos. Sinceramente. Vamos lá, eu quero continuar com você. Mateus 27. Oh, palavra de Deus, poderosa, Pai. Nós chamamos, Senhor. Obrigado pelo Cordeiro de Deus, que tirou o pecado. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Tu és maravilhoso. Mateus capítulo 27, verso 51. Você achou ali? Mateus capítulo 27, verso 51 diz: eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram.
Lembra que eu usei um exemplo aqui para você pensar em outra pessoa? De Jesus, né? Jesus foi o primeiro, e depois dele começou a acontecer. Aconteceu, irmãos. Isso literalmente. Amém? Eles estavam mostrando assim, ó, a ressurreição de Jesus será a ressurreição de muitos. Aleluia. Versículo 52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos. Diga assim, de santos. Deus tem compromisso com os santos. Deus tem compromisso com os seus filhos, com aqueles que deliberadamente, que voluntariamente, aleluia, o amam, amém? Aleluia, e creem em sua palavra. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. 53. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Meu Deus, aleluia. Amém. Oh, glória, amém. A ressurreição de Jesus, o poder da ressurreição, o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou a Jesus, é o mesmo Espírito que está hoje aqui, disponível para abençoar você. Aleluia. Para apresentar diante de você grandes coisas. Amém. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você está comigo? Tem sido abençoado, queridos? João capítulo 11. Abra comigo lá em João capítulo 11, verso 25. Eu amo a palavra, irmãos. João 11, 25. Diz assim. Nós estamos em culto de Páscoa. Diga assim, hoje é um culto de Páscoa. Oh, glória a Deus. João capítulo 11, verso 25 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Olha a pergunta aqui. Crês nisso? Por que Jesus está perguntando aqui? Eu vejo Jesus pedindo, né, a palavra de Deus, né? Jesus falando assim, ó, repita comigo aqui. Né? Se você crê, repita comigo aí. Eu creio. Amém? Eles creem nisso? Ele queria ouvir. Mas Deus conhece meu coração, eu não preciso falar nada. Ninguém precisa ficar repetindo as coisas aí. Não, se você pensar assim, talvez o que sai da sua boca não vai fazer efeito mesmo. Mas se você entender que o que sai da sua boca, ela pode produzir vida ou morte, bênção ou maldição. E se você reproduz na sua boca, irmãos, a palavra de Deus, você está preparando um caminho. Amém? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá. Repita assim, eu não morrerei. Antes eu verei os grandes feitos que o Senhor tem para mim. Aleluia, você se alegra com isso? Você se alegra com isso? Diga assim, eu não morrerei. Antes eu viverei para ver e viver tudo aquilo que o Senhor prometeu para mim. Aleluia! Aleluia! Aí o próprio Jesus em João 14, 1 diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vamos preparar lugar. Sabe para quê? Para onde eu estiver, estejais vós também. E você sabe onde Jesus está? Você sabe onde Jesus está? Oh, aleluia! Jesus está à destra de Deus. Jesus está à destra de Deus, à destra do trono do Todo-Poderoso. Você sabe quem está lá com Ele? Repita assim comigo: eu estou lá. Aquele que crê em mim. Aquele que crê em mim
Ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Não morrerá. Aleluia. Eita glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Sabe, irmãos, você conhece as passagens, sabe, em Colossenses capítulo 2, verso 14, diz que a escrita de dívida, a cédula que nos era contrária, a nota promissória que nos condenava, foi rasgada, foi cravada na cruz, foi despedaçada. Aleluia. Tudo aquilo que nos era contrário, tudo aquilo que nos condenava, Jesus rasgou. Ai, pastor, eu fiz tanta coisa. Sim, estava tudo anotado na promissória da sua dívida com Deus. Mas quando você entregou a sua vida para Jesus, quando você confessou com a sua boca, crendo no seu coração, sem duvidar, com um verdadeiro arrependimento, irmãos, e sabe, houve uma transformação de vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo passou a morar dentro de você agora. O seu espírito que estava morto agora passou a ser vivificado, agora é novinho. Amém? E aí o Espírito Santo pode entrar para dentro dele e ele não se romper. Não se põe vinho novo em odres velhos, mas o Espírito pode morar dentro de você porque o seu espírito é novo, senão não tinha como. E aí, queridos, aleluia, grandes coisas, olha só que maravilha. Amém? O escrito de dívida foi rasgado, você foi transportado, você não está mais no Egito, você não está mais no Egito, você não está mais no Egito. Olhe para a terra prometida, que ele não fica pensando na cebola que você comia no Egito. Olhe para a terra prometida, não fique pensando nos momentos que você passava quando estava no mundo. Olhe para Deus, olhe para a promessa, siga avante, irmãos. Olhe para o alvo, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sabe, pastor, parece que nada dá certo na minha vida, não vai, as coisas não vai. Será que talvez você não está concheando em dois pensamentos? Será que você não está com o pé na igreja e o pé no mundo? Será que você não está com o pé no futuro e o pé no passado? Será que você não dá uma olhada para frente, uma olhada para trás, um passo para frente, um passo para trás? Você nunca vai ser no lugar e não é culpa de Deus. Sabe, eu até quero sentir a presença de Deus, mas eu não sinto, não sei o que acontece. Talvez é porque você passa o tempo todo olhando para as coisas do diabo em vez de Deus. Sabe, queridos, nós estamos sendo chamados para um novo tempo, irmãos, a mergulhar em águas mais profundas. Se eu quero mais de Deus, eu preciso me dar mais a Ele. Se eu quero ter mais experiências com Deus, eu preciso também me colocar, me entregar mais, mergulhar mais. Sabe, irmãos, eu preciso fazer isso. Aleluia. Eu quero nadar nas águas do Espírito, mas eu estou ali na beira da praia, só assim, a onda vem e eu dou os pulsinhos para trás. Sabe? Aquele dia que não está tão calor, está meio frio, a água está fria. Daí a pessoa vai para a praia, né? Vai todo empolgado, mas daí bota o pé assim e está frio. Para entrar na água, né? Mas sabe, querido, se você quer nadar, você tem que entrar com tudo, irmãos. Você tem que sair correndo, dar um mergulho logo de uma vez. E daí o teu corpo já vai se adaptar ao ambiente da água do mar. Se você ficar naquela assim, eu vou ficar pensando, deixa eu ver aqui se vai dar certo. Não, queridos, já pega, sai na disparada, já dá um mergulho, já é pronto. Mas aí tem pessoa que quer ter experiência com Deus, quer realmente viver, queridos, essa vida extraordinária. Mas fica assim, sabe? Não mergulha, queridos, não se doa, realmente não se aprofunda na palavra, não se alimenta da palavra. Se você gostar mais de ler um jornal do que a Bíblia, você vai ter mais do que o jornal tem a oferecer para você do que a Bíblia tem a oferecer para você. E olha que eu leio jornal, amém? É bom. Não é ruim. Só que existem prioridades. Até que ponto o jornal pode ser bom para mim e até que ponto a Bíblia pode ser boa para mim? É questão de prioridade. Amém? Aleluia!
Meu Deus do céu, que bênção. Amém? Abra comigo em Efésios capítulo 2. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim. Você achou aí? Aleluia! Quando eu prego aí, você dá glória a Deus aí. Oh, glória! Efésios capítulo 2, verso 1, você abriu? Diz assim: Ele vos deu vida. Ele quem? Repita assim comigo: Jesus. Aleluia! Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3. Entre os quais também todos nós andávamos, ou andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Verso 4. Diga assim: mas Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu mais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Repita assim comigo: eu já fui ressuscitado em Cristo. Isso. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para que, irmãos? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Em Cristo Jesus. Verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Aleluia. Não de obras, para que ninguém se glorie nisto. Olha só. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, das quais Deus antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Aleluia. Você viu aonde Deus colocou você? Você viu onde você está em Deus? Se isso é uma verdade, irmãos, tão imprimida em nosso espírito, sabe? Se isso é uma verdade tão imprimida, irmãos, na nossa mente, na nossa alma, nós vamos entender, quando vir a circunstância, o lugar em que nós estamos. Amém? Amém. Coitado do diabo. Repita assim comigo: coitado do diabo. Coitado. Eu estou crescendo cada vez mais. Eu estou crescendo cada vez mais. Aleluia. O conhecimento e a prática da palavra nos faz nos agigantar diante dele, e ele se diminui cada vez mais. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém ou é de mim? Amém. Abre lá em Romanos 8:11. Nós estamos em um culto de Páscoa, culto de libertação, culto em que nos mostra, queridos, que Cristo nos libertou de um império de trevas e nos transportou para o reino de Deus. Não seremos, já fomos. Repita assim comigo: não serei, já fui. Não serei salvo, já fui salvo. Não serei curado, já fui curado. Não serei próspero, eu já sou próspero. Não serei liberto, eu já fui liberto. Não ressuscitarei, eu já ressuscitei. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Pai. Romanos 8:11 diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aleluia, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita.
Oh, aleluia. Obrigado. Diga assim, obrigado, Senhor. Obrigado. Oh, os céus estão dentro de você. Amém. Glória a Deus. Os céus estão dentro de você. Amém. O Ministério de Música já pode ir chegando. Obrigado. Os Pai, céus por estão essa dentro de oportunidade. você. Obrigado por essa oportunidade. Isso é Páscoa, irmãos. A terra prometida já está aí. Tem maná para você, tem água da rocha para você beber. Aleluia, aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo aí? Quem está em Cristo? Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Amém. Eu tinha mais coisas, mas eu quero que você abra o último versículo, Romanos capítulo 5, verso 17. Ainda vou rir, pastor, eu não estou com vontade de rir. Se você ficar desse jeito, você precisa, a Bíblia diz que a alegria é fruto do Espírito, e o Espírito habita dentro de você. É dentro de você, é de dentro para fora. Você vai começar, não, meu corpo não quer rir, as circunstâncias não querem me fazer rir, mas o Espírito que me habita me faz triunfar. Eu não estou vendo as coisas rir pela fé. Talvez o primeiro rio seja meio murcho. Eita glória! Eu falei Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só homem reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. Diga assim, eu recebi a abundância da graça. Isso. E o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quantos estão reinando em vida? Aleluia, se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, eu quero orar com você. Eu quero celebrar com você. Eu quero vibrar com você.